Nessa 14ª questão, o examinador trata de um eneágono regular, ou seja, um polígono com 9 lados congruentes e 9 ângulos internos de mesmas medidas. E ele faz um desenho super caprichado de todas as diagonais desse eneágono e pergunta qual é o número de intersecções internas, contidas nessa figura. Bom, primeira coisa, o nosso foco é descobrir o número de intersecções dessas diagonais e, olhando para as alternativas, talvez a gente fique desmotivado a fazer uma solução braçal organizada. Mas o que talvez o examinador tinha em mente é, ao oferecer um desenho tão bem feito, dar a possibilidade para que a gente chegasse na resposta fazendo isso. Como assim? A minha ideia seria, por exemplo, colocar aqui um quadrilátero, por exemplo, um quadrado, razoavelmente bem feito, contendo o eneágono, de forma a explorar a simetria a partir do centro do eneágono, que seria razoável supor é o encontro das diagonais desse quadrado. Eu sei que essa figura é imperfeita, eu sei que eu tenho que tomar cuidado com as minhas conclusões, mas por conta de alguma simetria, que é certeza que existe nessa figura, se eu encontrar o número de intersecções em uma dessas 4 partes e multiplicar por 4, é certo que eu vou chegar próximo de uma dessas alternativas. Então vamos ver de qual. Por exemplo, vamos pegar aqui esse quadrante aqui do lado esquerdo, tá bom? Então, começando, por exemplo, com esse vértice, nesse trecho eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui eu estou na dúvida, eu não vou incluir. Esse eu também não estou na dúvida, então eu vou colocar um deles, tá certo? Eu vou considerar 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estou na dúvida, esse eu não vou colocar, por exemplo. Então, estamos com 20. Aí vamos para esse vértice. Esse já foi, tá? Não vou colocar esse. Acabou. 21. Esse agora eu vou colocar, vai. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então isso eu não vou colocar, por exemplo. Tá bom? Então 32 ou 33, vai. E se eu multiplicar por 4, eu vou ficar com 128A mais 4, 132. Vejam que mesmo que eu tenha feito isso de uma maneira bastante pouco rigorosa, a única alternativa viável parece ser Charlie, porque essas outras duas estão bastante afastadas. Portanto, um smart guess bastante razoável, na minha opinião, seria a alternativa que a gente vai ver agora, que com todo rigor é de fato a resposta correta. Tá? Então, a outra abordagem, que é uma abordagem, digamos, mais técnica, mais matemática, mais precisa, seria notar, por exemplo, que qualquer um, deixa eu apagar aqui, que qualquer um dos pontos procurados, por exemplo esse, na verdade ele é gerado exatamente pela intersecção de duas retas concorrentes, essa e essa, que são associadas
a duas diagonais do eneágono se cruzando no interior do polígono. Então, a primeira coisa que dá para pesquisar e verificar é que todo ponto do nosso interesse ele é cruzamento de exatamente duas retas concorrentes nessa situação. E quantos pares de retas concorrentes nessa situação a gente tem? A verdade é que cada par dessas retas está associado a 4 vértices do eneágono. E quaisquer 4 vértices vão dar margem a uma única intersecção dessa natureza. O que eu quero dizer? Vamos pegar, por exemplo, esse vértice, esse vértice, esse vértice e esse vértice. Se eu junto esses dois e esses dois, eu não tenho intersecção de diagonais, são lados. Se eu junto esses dois e esses dois, eu também não tenho intersecção de diagonais. Ainda que essa seja uma diagonal, esse é um lado. Se eu juntar, por exemplo, esses dois e esses dois, eu consigo a única intersecção do meu interesse, que é essa com essa, gerando o ponto de intersecção interno dessas diagonais. Uma pesquisa com quaisquer outros 4 vértices, por exemplo, esse e esse, vai mostrar o mesmo fenômeno. Por quê? Porque a única escolha de pares aqui dentro que vai ser interessante para a gente é esses dois opostos, gerando essa diagonal, e esses dois gerando esse ponto. Portanto, a resposta procurada é a combinação de 9 vértices, dos quais eu tomo 4, e fazendo essas contas, a gente chega exatamente na resposta que a gente tinha desconfiado pelo método, digamos, mais rudimentar, que é Charlie. E com isso, a gente termina esse exercício bom, no qual o desenho do examinador poderia ter te ajudado a chegar na resposta correta, sem eventualmente perceber essa propriedade.